Aquele grito mudou tudo. Rasgou o silêncio do Hospital São Vicente, uma ruína no coração da cidade, onde eu buscava registros médicos para um projeto universitário. O som veio da enfermaria 13, onde ninguém deveria estar. Um grito agudo, não humano, como algo preso entre mundos. Minha lanterna piscou, revelando um sapatinho infantil, rosa e gasto, no meio do corredor, com os cadarços desfeitos, como se a criança que o usava tivesse desaparecido. Meu nome é João Almeida, tenho 32 anos. Sou historiador da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. O Hospital São Vicente, no bairro da Boa Vista, é uma relíquia macabra dos anos 1980, fechado após um surto de tuberculose que dizimou dezenas de pacientes. As paredes descascadas, os corredores embolorados e as janelas quebradas contam uma história de abandono, mas são as lendas que mantêm o lugar vivo na imaginação dos recifenses. Falam de enfermarias amaldiçoadas, de pacientes que nunca saíram, de vozes que ecoam à noite. Eu não acreditava nisso. Meu trabalho era racional. Resgatar registros médicos para um projeto sobre a história da saúde pública no Nordeste. Mas aquele grito, às 22 horas de uma noite úmida de julho, mudou tudo. Entrei no hospital pelo portão lateral, onde a vegetação do Recife, mangueiras e capins altos, invadia o concreto rachado. A lanterna, um modelo antigo que herdei do meu pai, tremia na minha mão, não sei se pelo peso ou pelo nervosismo. O ar era pesado, com um cheiro de mofo misturado a algo metálico, como sangue seco. O corredor principal era longo, com portas trancadas e cadeiras quebradas espalhadas como ossos de um animal morto. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som dos meus tênis na poeira e pelo ocasional estalo de uma janela solta batendo com o vento. O grito veio da enfermaria 13, uma ala que, segundo os arquivos, era reservada para crianças com tuberculose. Não era um som humano, era cru, desesperado, como se algo estivesse sendo arrancado de um corpo. Minha lanterna piscou, e foi então que vi o sapatinho. Rosa, pequeno, com personagens de desenho animado desbotados, provavelmente da Turma da Mônica. Estava no centro do corredor, os cadarços desfeitos, sem pegadas na poeira ao redor. Era como se tivesse sido colocado ali, esperando por mim. Ajoelhei-me, o coração disparado, hesitando em tocar o objeto. Minha mente racional gritava que era só um resto esquecido, mas meu instinto dizia outra coisa. Peguei o sapatinho, sentindo o tecido áspero e úmido, como se tivesse sido deixado na chuva. Guardei-o no bolso da jaqueta, tentando ignorar o peso que parecia crescer. Avancei pelo corredor, o feixe da lanterna cortando a escuridão. As paredes estavam cobertas de rachaduras e grafites, alguns com frases como "Eles ainda estão aqui" e "Não olhe para trás". Tentei convencer-me de que eram apenas vândalos, mas o frio na espinha dizia o contrário. A porta da enfermaria 13 estava entreaberta, a placa enferrujada pendurada tortamente com as letras NF13 quase apagadas. Empurrei-a e o rangido ecoou como um lamento. O quarto era um túmulo de metal e poeira, camas enferrujadas, um armário tombado, cortinas rasgadas balançando com a brisa que entrava por uma janela quebrada. O feixe da lanterna dançava pelas paredes, mas não havia nada. Até o sussurro. "Você viu meu sapato?" A voz era infantil, frágil, como se viesse de um rádio mal sintonizado. Girei a lanterna, o coração na garganta, mas o quarto estava vazio. "Quem está aí?" perguntei, minha voz tremendo mais do que eu queria. Silêncio. Apenas o zumbido distante dos dutos de ventilação que pareciam gemer como o hospital inteiro estivesse vivo. Tentei racionalizar. Cansaço, estresse, o peso de estar sozinho naquele lugar. Mas o sussurro voltou, agora tão próximo que senti um sopro frio na nuca. "Você viu meu sapato? Ele está perdido."
Dei um passo para trás, tropeçando numa cadeira quebrada. A lanterna piscou, e por um instante juro que vi uma sombra pequena de uma criança projetada na parede oposta. Quando apontei a luz diretamente, não havia nada, só a parede descascada e o silêncio sufocante. Decidi que precisava sair. O sapatinho no meu bolso parecia queimar e eu não conseguia mais distinguir se o tremor nas minhas mãos era medo ou frio. Corri para a sala de arquivos, no andar térreo, um espaço abarrotado de caixas mofadas e papéis amarelados. Comecei a revirar os arquivos, tentando focar na minha tarefa, mas minha mente estava naquele sapato, naquela voz. Encontrei um relatório médico de 1982, amarelado e com bordas frágeis. Era sobre uma menina chamada Clara, internada com tuberculose avançada. Tinha 7 anos, frágil e não sobreviveu. No canto da página, uma nota manuscrita. Paciente insiste em procurar seu sapato favorito, mesmo em estado crítico. Meu estômago revirou. Tirei o sapatinho do bolso. Rosa, com personagens desbotados, exatamente como descrito. O hospital parecia conspirar contra mim. As luzes fluorescentes quebradas piscavam sem motivo, e o frio se intensificava, como se o prédio estivesse me envolvendo. Às 3 da manhã, o silêncio foi quebrado por passos. Lentos, arrastados, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo corredor. Apontei a lanterna para a porta, esperando ver um invasor, um animal, qualquer coisa. Mas o corredor estava vazio. Os passos pararam do lado de fora da sala de arquivos e a porta rangeu, abrindo-se lentamente. O sapatinho que eu havia deixado sobre a mesa caiu no chão com um baque surdo, como se uma mão invisível o tivesse empurrado. "Clara!" sussurrei. Minha voz mal saindo. O ar ficou mais pesado, como se algo estivesse se aproximando. Peguei o sapatinho e corri, deixando os arquivos para trás. Passei por corredores escuros, portas trancadas e janelas quebradas, o som dos meus passos ecoando como batidas de coração. Cheguei à entrada principal, o ar quente e úmido de Recife me recebendo como um abraço. Mas o pavor não me deixou. Naquela noite, em casa, no meu apartamento no bairro de Casa Amarela, não dormi. O sapatinho ficou na mesa de cabeceira, uma prova tangível do que vivi. Pesquisei sobre o Hospital São Vicente em fóruns locais. Encontrei histórias de enfermeiras que ouviam risos infantis na enfermaria 13, mesmo vazia, e de seguranças que viam sombras pequenas à meia-noite. Um usuário anônimo escreveu: "Nunca toque nos objetos de lá. Eles te prendem." Dias depois, voltei ao hospital, determinado a devolver o sapato. Entrei na enfermaria 13, ao meio-dia, com o sol brilhando lá fora, tentando me convencer de que a luz do dia tornaria tudo menos assustador. Coloquei o sapatinho no chão, no centro do quarto, e sussurrei: "Está aqui, Clara, seu sapato." Quando me virei para sair, a porta bateu com força, trancando-me lá dentro. O ar ficou gelado e o sussurro voltou, claro como se alguém estivesse ao meu lado. "Você não deveria ter vindo." Pânico tomou conta de mim. Bati na porta, gritei, mas ninguém veio. A lanterna caiu e, na escuridão, vi uma figura pequena, indistinta, parada no canto do quarto. Não era uma sombra, era uma menina, com olhos fundos e pele pálida, segurando o sapatinho. Ela sorriu, mas não era um sorriso de criança. Era algo antigo, faminto, como se me quisesse para si. Saí do hospital naquela tarde, mas Clara não me deixou. O sapatinho reaparece na minha mesa todas as noites, mesmo depois de jogá-lo fora, queimá-lo, jogá-lo no rio Capibaribe. Às 3 horas, ouço o sussurro: "Você viu meu sapato?" Vejo Clara em cada sombra, cada vez mais perto, seus olhos fundos fixos em mim. Não era ela quem estava presa no hospital. Sou eu, João Almeida, preso a ela, e sei que nunca escaparei.